Olá, estamos aqui com a escritora Irislene Castelo Branco Morato. Ela vai apresentar para nós a temática, a literatura filosófica da escritora mineira Adélia Prado. Obrigada, professor Marcos Carneiro. É um prazer estar aqui nesse honroso evento nas nossas terras pernambucanas, né? De Recife ao sul de Pernambuco, quase na divisa de Alagoas, 13 cidades nesse caminhar. Olha, falar de Adélia Prado é falar de dois temas importantes na minha vida. Primeiramente, o ser mulher. E segundo, ser mineira e mestra, como Adélia o foi. Adélia foi professora de magistério até os 43 anos, e depois, já de consolidada e já querendo até se aposentar, escrevia seus escritos maravilhosos, né, filosóficos, sempre engavetados, e pôs ao conhecimento de um grande jornalista lá do Rio de Janeiro, que passou para um outro grande mineiro que estava no Rio, que é o Carlos Drummond de Andrade, poeta, se encantou pela escrita da nossa Adélia Prado. E aí, né, houve aquele estalo, né, de valores de Adélia Prado. Isso foi em 1973. Em 75, ela publicou o seu primeiro livro, ganhando até o prêmio Jabuti, que é um prêmio maior de honraria da literatura brasileira. Então, o que eu quero dizer é que ela é uma mulher que foi além do tempo dela. Nascida no interior das Minas Gerais, uma cidade relativamente próxima a Belo Horizonte, uns 150 quilômetros, Divinópolis, dedicou, como todas as mulheres dedicam, à família. E casou-se, né? E teve 5 filhos, foi mãe, já com os filhos crescidos, na faixa dos seus 20 e tantos anos já, que ela começou a se dedicar empenhadamente a mostrar a riqueza do seu trabalho. Aliás, o escritor geralmente aparece na maturidade. Por quê? Porque só aí a gente tem aquela bagagem tão necessária para passar as nossas histórias, né? E eu queria dizer a vocês a parte filosófica da Adélia, porque ela fez filosofia depois de dar aula, né, para o magistério, como professora da parte, vamos dizer assim, do curso médio, né? Ela fez a filosofia depois de madura, porque ela queria se integrar mais na teoria filosófica. Mas aquilo era nato na pessoa dela, né? É nato. Eu estou falando era porque lá onde despertou toda a parte literária dela. Mas até hoje nós contamos com ela ainda produtiva. Há pouco tempo fez uma palestra aqui em Belo Horizonte, encheu o Palácio das Artes, que cabe mais de 1.500 pessoas, numa época não de pandemia, e fez uma palestra lindíssima, né? A Adélia Prado. Então, ela é um exemplo de ativismo cultural feminino e feminista, mas a feminista integral, aquela que exerce todos os valores femininos. Que isso é ser feminista, ter essa liberdade. Uma das frases que eu acho marcante da Adélia Prado, que nos ensina muito sobre o cotidiano, é quando ela fala que uma alma quer outra alma
e seu corpo também. Então, a integração corpo e alma na linguagem da Adélia Prado sempre está presente, né? Porque a formação no interior, sempre muito espiritual, muito religiosa, sempre nos dá a bagagem espiritual. Então, a alma e o corpo estão integradas na linguagem filosófica da Adélia. A presença dela, inclusive, junto à profetisa Clarice Lispector, que não a viu, mas logo que os trabalhos dela foram divulgados, a Clarice, como jornalista que foi, ela já despertou uma temática muito grande sobre a Adélia Prado, no sentido de profetizar desejos de ver a mulher que até então não tinha ocupado uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ela pôde profetizar a presença da Adélia Prado na academia como a terceira mulher a ser convocada e convidada a participar da academia. Então, a Adélia, de uma maneira filosófica, tocou a Clarice, que era extremamente filosófica, porém de um realismo irônico e simplista que ela definia muito bem. Mas a Adélia Prado nos encanta, e me encanta. Para mim, a nossa patrona da AGEB Minas Gerais, a nossa Adélia Prado. Eu gostaria de frisar esse lado filosófico dela, porque a vida de Adélia Prado sempre teve o viver muito marcante nas pequenas coisas, no seu cotidiano, na sua vida, naquilo tudo que representa em nós a vida real. A vida real é simplesmente assim, com alma e corpo. O resto faz parte da obra. Marcos, você tem alguma questão a fazer, alguma coisa a pontuar que você gostaria de que eu falasse sobre a Adélia? Ela traz uma característica muito bonita da mulher, tá? De uma região, mas uma região onde a gente pode chamar o Brasil, porque tanto ela como a Clarice Lispector toca a alma da nossa sociedade. Ela toca a forma como ela traz essa parte do escrever a poesia como um grito de amor para a sociedade. Eu gostaria que a senhora pudesse nos falar um pouco desse amor, esse amor Clarice Lispector, Adélia Prado. O amor é centelha divina que habita cada vez mais a nossa alma, no despertar da nossa mente, né? E elas, todas duas, dão-nos essa visão. Uma um pouco mais clara, a outra mais, vamos dizer, de uma maneira mais livre, no sentido do pensar, do interpretar, que é a Clarice. Agora, todos nós humanos, e a Adélia também, teve 4 anos que ela chama de deserto poético da vida dela. Esse deserto poético foi um período de introspecção que ela viveu na virada do século XX. Até 2004, ela parou de produzir, ou pelo menos de externar suas produções literárias. E ela fez questão de frisar isso e de ter o direito de passar pelo silêncio. Por quê? Como ela diz bem numa frase, que Deus, às vezes, de vez em quando, tira
ela da poesia, porque olha uma pedra e vê uma pedra. E o poeta, ele é mestre de ver, de transcender aquela visão simplesmente do olhar. Quando ela falou, né, que ver uma pedra, ela simplesmente vê uma pedra, é porque o olhar dela estava reduzido, não conseguia ir além, e ela precisou de passar por esse período. Eu acho que ter essa sinceridade de mostrar o lado humano de todo artista é mostrar a grandeza do próprio artista. Porque se ele ficasse noutra, viajasse só numa esfera e não oscilasse, né, como uma onda entre lá e cá e lá, ele jamais seria realmente uma fala que tocasse a todos, como a da Clarice, como a da Amélia Prado. Estou aqui citando as femininas, né? Com a Madame Curie, grande pesquisadora, uma mulher também que 2 prêmios Nobel, não é fácil, química e física, numa época de opressão, que é da Primeira Guerra. Então, são mulheres que abriram espaço, e agora espero que a Adélia Prado até ouça isso, essa humilde fã que a admira muito e a tem como um exemplo. Escritora Irislene Castelo Branco Morato, né? Eu estou aqui encantado, né, com essa sua fala, trazendo para várias pessoas, né, e eu tenho certeza que, a partir da sua fala, outros vão buscar mais sobre a Adélia Prado. Então, eu gostaria, estamos chegando aqui ao final da entrevista, eu gostaria que um pensamento filosófico, um pensamento, algo que tocasse a alma das pessoas dentro desse sentimento do que escreveu com tinta tirada do coração Adélia Prado. Ela fala uma frase que até não é assim tão conhecida, por isso que eu quero falar, mas me toca muito. Que ela fala na primeira pessoa, ela, né? Meu rigor está em não atrair o que estou sentindo. É uma antítese? É um paradigma? Ou não? Na realidade, nós atraímos o que pensamos, o que sentimos. Então, isso mostra a humildade que ela tem em tentar policiar o sentimento dela, porque o rigor dela está em não atrair o que ela está sentindo, porque o que ela está sentindo a atormenta ou não é coisas boas, não são coisas boas. Então, eu acho essa frase formidável, porque todo mundo diz, né, que a gente atrai o que a gente pensa e tal. Ela não. O meu rigor está em não atrair o que estou sentindo. Muito obrigado pela sua fala e, com certeza, abriu uma página para que a gente escrevesse uma nova história com esse sentimento da Adélia Prado. Ótimo evento, felicidade, sucesso, que já está sendo, com certeza, e vai ter muita mais repercussão. E eu agradeço, me sinto muito honrada com o convite do professor Marcos Carneiro e de estar aí um pouco perto dessa terra que eu admiro tanto, que é a Pernambuco.